Em nome do Grupo Cicosa, estamos trazendo o gerente de operações do Banco Santander no começo do programa, né? Falei que o programa de hoje é dedicado a você que pensa em trocar seu carro, quer comprar um carro zero ou seminovo, mas precisa passar pela operação de crédito. E hoje, Jonatas Neri, diretor de operações do Banco Santander, passa por aqui para conversar com a gente. Primeiro, meu querido Jonatas, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço. Né? Seja bem-vindo em nome de todos nós que fazemos o programa Velocidade, já perguntando aquelas pessoas que nesse momento se locomovem aqui na nossa capital alagoana, também em todo o estado, o nosso programa se faz presente, né, que pensa em trocar seu carro, mas está com medo do financiamento, se a taxa está alta, né, o que precisa, enfim, o que dizer para esses ouvintes. Seja bem-vindo. Fala, Neto, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar juntamente com vocês para esclarecer as dúvidas dos nossos consumidores, né? Na verdade, como é de praxe, a gente tem que falar para o consumidor, para quando ele for exercitar a compra, que ele pesquise bastante antes, né? Verifique, hoje todos eles têm a possibilidade de consultar previamente alguma simulação no seu banco de origem, o banco que já é cliente, mas que dentro das lojas eles também têm os bancos que são parceiros, que sempre vão entregar a melhor oferta possível para eles. Existe alguma idade mínima ou máxima? Porque às vezes o cara quer comprar nada, Neto, mas o meu financiamento não passa não, que eu já estou com 75 anos. Ou então o cara, não, eu só tenho 18 anos, o banco está dando uma dificuldadezinha, ou não existe? Quando o CPF do cara é potente, botou lá o número, já prova. Perfeito, Neto. Você perguntou já respondendo. A idade mínima é a partir de 18 anos de idade, né? Claro, experiência de crédito conta muito, né? Então, a partir dos 18 anos de idade, se você já tem uma vida prévia com algumas operações financeiras, cartão de crédito, alguma coisa do tipo, isso vai ajudar muito quando você completar 18 anos e a poder ter o crédito ali direto ao consumidor de veículos. E a idade máxima, na verdade, cada instituição trabalha de uma forma. Às vezes não existe uma idade máxima, mas existe um ano máximo de carro, uma quantidade máxima de parcelas que os bancos trabalham. Jonatas, uma das coisas que é bastante discutível e muita gente... Rapaz, meu CPF está limpinho e não foi aprovado, né, porque tem o tal de score. Esse tal de score não está ajudando. Score baixo, score alto. Eu queria que você passasse para a gente aqui do programa um raio-x desse danado, desse score, né? Onde é que ele passa a ser propositivo, né? O que é que a pessoa carrega durante toda a sua vida profissional, que faz com que ele não aprove, ou onde ele passa a ser realmente muito bom, né, para poder financiar um carro. Neto, já tem um tempo já que o score, que a gente chama que é o score secundário, que é aquele score Serasa que todo mundo conhece, Boa Vista, etc e tal, ele é avaliado em segunda instância. Toda instituição financeira, ela possui dados de birô suficiente para criar um próprio rating, que a gente chama, né, que seria a escoragem de um cliente. Então, às vezes, ele estar com um score alto na praça, um score mediano, não vai afetar na entrega do crédito dele dentro daquela instituição. Então, a instituição vai verificar junto aos órgãos, junto ao Bacen, a linha de crédito que ele já teve, qual é o grau de endividamento. Por último, se tiver pouquíssima informação, os bancos vão se ater a essa questão da escoragem, tá? Existe a possibilidade, por exemplo, né? Hipoteticamente falando, eu tive uns problemas na minha vida há 5 anos com o advento da Covid, e aí me sujei todo, não paguei, né, os bancos, enfim, os empréstimos, mas aí, graças a Deus, de 2 anos para cá, né, eu estou conseguindo, e aí, limpei meu nome, está todo limpinho, bacana. Isso pode afetar a minha aprovação, ou depois que eu me limpo, tem um certo prazo para que o score volte a ficar, para mim parece que acima de 700, de 600, não é isso? Quando é positivo? Isso. Hoje uma escoragem que a gente chama de média, ele roda ali entre 700 e 800, e o considerado bom é 900 e 1.000. Mas assim, em relação à pessoa teve ali, né, no pregresso, algum problema no nome, o melhor é você conseguir uma instituição financeira para concentrar
os seus ganhos, o seu relacionamento, porque, como eu falei, primeiro eu vou olhar interno comigo, na minha instituição, e depois eu vou nos órgãos de proteção de crédito. Então, a melhor coisa é, enquanto você está se organizando, escolha uma instituição para focar os seus rendimentos, os seus ganhos, para que quando você passe por essa fase, você tenha crédito aberto com alguma instituição. Senão o cliente acaba ficando uma aqui, outra ali, e isso dificulta ainda mais, porque os bancos vão entender, olha, a pessoa está querendo muito um crédito, já vi aqui que de repente ele teve uma passagem em algum banco, num outro banco, e isso dificulta para o cliente. Então, está passando um momento difícil? Pega uma instituição, foca todos os seus recebimentos nela, trabalha algum tipo de reciprocidade, que quando você passar por essa fase, você com certeza vai ter crédito. Perfeito. Uma das coisas que a gente não pode, e essa pergunta eu vou fazer, eu quero que vocês que estão agora, né, dirigindo, levando o filho para o colégio, indo para o trabalho, prestem muita atenção, que é um tema muito importante, porque na hora de comprar o carro, a pessoa se empolga e assina o contrato, né? Está sabendo tudo o que está sendo feito, quanto é a parcela, quanto é a entrada, enfim. Aí chega um amigo do trabalho, rapaz, faz a revisional, a minha parcela caiu praticamente pela metade. Eu queria que você passasse, eu acho que você é a pessoa corretíssima, né, e tem autoridade para falar sobre isso, porque Alagoas hoje é praticamente, eu diria a nível de Nordeste, a campeã de revisional. E quais são, no caso, as penalidades para as pessoas que assinam um contrato? Esse assunto é importante, gente, para que vocês possam, a gente tem que estar aqui debatendo algo importante para você, né, que entrou com a revisional. Quais as penalidades que as pessoas que entram com esse recurso podem ser afetadas? Neto, esse é um assunto bastante delicado, bastante sensível, né? Porque a grande realidade é que é um direito do consumidor, né? A lei, ele está exercendo a lei a seu favor. Qual o problema? A revisional virou um comércio, né? Então, a gente tem diversas e diversas empresas que elas ficam ofertando o tempo todo como um produto de prateleira essa questão da revisional. Qual é o ideal? O cliente que ele está se programando realmente para fazer uma compra, para que ele evidencie dentro do seu orçamento o quanto ele pode pagar, né? E quando ele for até um correspondente bancário, a um intermediário, por exemplo, uma loja de carro, de moto, é que tudo esteja de acordo com aquilo que está dentro das condições do cliente. Então, poxa, veja a taxa final, a taxa inicial, verifica se você está realizando alguma contratação de seguro, de produtos, aquele financiamento ele encaixa no teu orçamento, é aquilo que você quer e precisa, assine o contrato. Após a assinatura do contrato, como eu falei, é direito do consumidor final. Mas aonde isso vai acabar? Isso vai acabar em uma determinada inadimplência, né? Que hoje nos afeta muito, porque na grande maioria, o que a gente tem visto, principalmente em Alagoas, os escritórios, algumas instituições acabam falando para o cliente parar de pagar. E isso gera dois problemas: a inadimplência do nosso mercado de veículos e a inadimplência do cliente, porque ele vai acabar parando no órgão de defesa do consumidor, né? E isso lá na frente vai afetar ele, porque quando ele for buscar crédito, vai ficar isso no histórico, né? Então, toda vez que o cliente for até algum local para fazer uma compra, esteja sempre municiado de máximo de informação, faça a pergunta. O contrato, mesmo que assinado digitalmente, ele tem uma versão que pode ser impressa, para que esse tipo de coisa não assole, porque no fundo, é a própria população que acaba sendo afetada, porque todo mundo sabe que o juros de banco está muito relacionado com inadimplência, com perca. Então, quanto mais tipo de ações desse tipo, mais inadimplência eu tenho que trabalhar com uma margem maior, porque eu sei que futuramente eu posso acabar perdendo com um tipo de ação dessa. Perfeito. Eu acho que esse debate é importante, né? Ninguém aqui está querendo que você deixe de comprar seu carro. Na realidade, o objetivo maior desse bate-papo, principalmente nesse assunto, né, que é a revisional, é que você não perca o seu crédito. E são muitos clientes bons que deixam de ter crédito exatamente porque entrou com a revisional. O mais importante, se você não entende do que está assinando, manda para um advogado. Eu queria, por gentileza, fulano, Maria, João, Pedro, eu posso levar para o meu advogado dar uma olhada? Leva antes de assinar. Então, assim,
coíbe esse problema, mas não perca o seu crédito. Às vezes você ganha bem, nome está limpo, mas quando vai fazer um financiamento não vai passar, porque você lá atrás, você entrou exatamente com a revisional. Isso são precauções, né, que esse debate traz para você. Será que vale a pena você perder o seu eterno crédito? Porque eu digo sempre, o bom pagador é bom pagador. Então, assim, às vezes a gente se deixa levar por um amigo, por um parente. Ah, eu entrei com revisional, foi massa. Não é massa não, gente. Isso é um compromisso que você assinou no ato da compra e que depois que você assinou, você quer correr judicialmente atrás de um benefício. Isso é ruim para você. Então, se faz necessário que antes de assinar, converse com o seu advogado, veja se está tudo certinho, se está tudo a contento, para não trazer exatamente isso que o Jonatas traz para a gente, tá bom? Jonatas, uma coisa interessante, eu tenho vários empréstimos consignados, sou funcionário público, ganho direitinho, mas assim, eu tenho uma parte do meu rendimento que já está comprometido ali com aquele empréstimo consignado. E fui comprar um carro, estou querendo só financiar metade e não estou conseguindo aprovação. Esses empréstimos, ele contribui exatamente para que não seja aprovado o meu financiamento? Podem contribuir sim. Tá? Toda vez que a gente vai fazer uma análise de crédito, toda instituição financeira hoje ela tem uma forma de analisar, como eu falei. Algumas têm um pouco mais de aprovação, que a gente chama imediata, que é aquela aprovação na tela, e algumas vão para a subjetiva, que é aquela análise que é feita por um analista de crédito. É tudo enxergado, né? Quando você cai no motor automático dessas instituições, ele vai dizer, olha, a renda comporta parcela ou não. E quando você cai numa análise subjetiva, vai ser checado todo o teu histórico de adimplência e inadimplência e também de comprometimento da sua renda. Então, o que você falou, por exemplo, estou dando 50% de entrada, o risco de inadimplência é pequeno, mas você tem uma renda registrada, né, de repente no CAGED, alguma base que o banco vai buscar, e ela não comporta todos aqueles empréstimos mais a somatória desse novo que você vai tomar. Jonathan, mas eu sou um bom pagador, é só olhar o meu histórico. Ok, mas o que o banco faz é uma prevenção, para que se porventura ocorrer qualquer problema durante o caminho, que a sua renda não seja afetada e que você não caia numa inadimplência. Estamos praticamente encerrando o nosso tempo, mas é importante, né, eu provocá-lo exatamente perguntando o seguinte, Jonatas, eu tenho um financiamento, eu pago aqui um carro 2022, só que eu estou desempregado. Eu arrumei uma pessoa que quer ficar com o meu carro, vai me dar uma parte e vai assumir. Para não ficar com esse compromisso dele assumir no meu nome, o que é que eu devo fazer para fazer o aditamento? Que aditamento, gente, é a transferência de um nome para o outro. É melhor puxar o saldo devedor e financiar o saldo devedor? Ou tem essa opção ainda, né, de transferir o débito total para o novo CPF? Boa, boa. Existem as duas opções, tá? Até a gente chama de cessão de direitos, né? Que é transferência do financiamento. Qual é a diferença entre uma e outra? Vou dar um exemplo aqui na prática. De repente, eu tenho um financiamento que a taxa é de 1%. E aí eu não estou conseguindo pagar e quero passar para uma pessoa. Quando eu for passar isso no sistema de pós-vendas do banco, o banco vai analisar esse novo CPF que vai adquirir essa dívida e vai dizer, está aprovado ou não está aprovado. Se for aprovado, você recebe o financiamento a partir daquele momento com 1%. Se você for fazer um novo financiamento, tem que se atentar a duas coisas. O novo valor financiado liquida o anterior? Primeiro ponto. Segundo, a taxa de financiamento é maior, é menor, é equivalente? Então, são duas coisas que podem ser feitas. Tanto a transferência, tá, da dívida para o nome de terceiros, quanto pode ser feito um novo financiamento quitando o anterior. Os nossos ouvintes e todos que fazem aqui o programa Velocidade, eu quero agradecer hoje a vinda do gerente de operações financeiras do Banco Santander, nosso querido Jonatas Nery. De vez em quando eu vou estar, né, lhe oportunando para poder debater aqui com o nosso público. Eu quero agradecer as suas ponderações e, claro, faça sempre desse espaço a sua verdadeira tribuna, irmão. Neto, eu que agradeço o contato, também estou sempre à disposição, é sempre bom esclarecer para a população os benefícios do crédito direto ao consumidor, somente no segmento de veículos, e sempre que precisar, pode contar comigo, viu? Resumindo, financiou, Banco Santander, ainda é o melhor, não é verdade?
Além de ser o melhor, é o líder de mercado. Ah, coisa boa. Um grande abraço. Manda um abraço a todos, viu? Do Santander. Igualmente. Pessoal, aí está. Conversamos com o Jonatas Neri, que trouxe pra gente todas essas dúvidas, né, do nosso dia a dia. Né? Eu acredito que esse pequeno bate-papo deu para você absorver algumas coisas e a partir de agora você vai saber o que pode, o que não pode, revisionar. Poxa, programa Velocidade, Deus me defenda, não vou querer entrar nisso não, porque eu vou perder o meu crédito. Tá bom?